Gente, mais um desenho realista finalizado, tá certo? Os materiais que eu utilizei para estar fazendo ele foi o seguinte: eu utilizei essa prancheta de acrílico, que eu gosto de estar utilizando ela por conta que ela é mais lisa, enquanto a de madeira ela é mais porosa. Então, dependendo da gramatura da folha de papel, ela pode estar interferindo no efeito, tá certo? Essa aqui que eu estou utilizando, essa folha de ofício, que ela é de 240 gramaturas, ela é um pouco mais grossa, então para desenhar é bem melhor. Mas a gente também pode estar utilizando de gramatura menores, que nem tem alguns desenhos aqui que eu fiz com a grama de 180 a gramatura ou de 90, tá certo? Os outros materiais que eu acabei utilizando foi a lapiseira, eu utilizei a 05 e 09. Lápis de graduação, utilizei o, o 2B, o 4B e o 6B. Não cheguei a utilizar o 8B, tá certo? Esse lápis aqui, um HB da Faber-Castell, que é inteiramente feito de grafite, borracha, bastão. Eu fiz esse corte aqui para ficar chanfrada, que é onde eu consigo dar alguns detalhes, alguns efeitos em áreas menores, tá certo? Essa borracha aqui, maior, também acabei utilizando. Cotonete e papel higiênico para fazer o esfumado e deixar mais homogêneo algumas texturas. E esse lápis borracha da Faber-Castell que eu acabei encontrando. Então, a dica que eu posso estar passando para vocês para fazer um bom desenho e um bom acabamento é o seguinte: primeiramente, escolher uma boa referência, tá certo? Vá no Google mesmo ou alguma outra plataforma de imagem, escolha uma imagem com uma qualidade boa. A partir daí, se for colorido, você passa para preto e branco, tá certo? A edição deixa em preto e branco, que fica melhor até mesmo para você fazer o sombreado no desenho, tá certo? Depois você vai fazer toda a questão da medida, isso tem várias técnicas, tá certo? Tem a grid, tem o decalque, tem a mão livre mesmo, tá certo? Então vai ter infinidade de técnicas. Depois eu vou estar fazendo um tutorial só sobre esse tipo de esboço, tá certo? A segunda etapa, depois que você fizer o esboço, é dividir as áreas. Por exemplo, eu comecei a fazer com lápis HB, comecei de cima para baixo, fiz toda essa textura aqui com a primeira camada. Quando eu finalizei, eu utilizei o papel higiênico para esfumar. Passei toda essa região para deixar todo homogêneo. Tive cuidado para evitar ficar aquelas ranhuras, aqueles traços, porque desenho realista não tem traço. Cheguei, finalizei a primeira camada. Em algumas partes mais escuras, né, aqui embaixo, eu fiz novamente com uma segunda camada. Depois que eu fiz a primeira e a segunda camada, eu passei para o lápis mais claro que eu tenho, que no caso aqui foi um 3B. Fiz toda essa questão de movimentos circulares para fazer uma textura de pele, sempre olhando para a referência. Qualquer detalhe que eu dou aqui, tenho que olhar lá na referência. Depois que eu fiz toda essa textura de pele, eu passei para a boca, fiz essas ranhuras com grafite. Depois eu venho com lápis, foi um 4B. Comecei com 4B, aqui em cima eu passei por um 6B, com a mão mais leve, e fiz o acabamento aqui embaixo de grafite. Depois passei para o olho, fiz o mesmo processo, para depois vir para o cabelo. Com essa parte que é mais escura, eu fiz com 6B, ela vai manchando. Então eu comecei de cima para baixo até essa região aqui da boca. Fiz a questão do pescoço, depois da camisa, para depois finalizar essa parte aqui embaixo. Tá certo? Esse foi o processo. Depois eu vou estar passando aqui um tutorial completo por partes, de boca, nariz,
olhos, textura de pele, textura de cabelo, todo esse tutorial para ajudar vocês a completar esse estilo de desenho. Também vai ter aqui no curso estilo de mangá, caricatura, entre outros, tá certo? Então, se possível, se inscreva no canal, deixe seu like, né? Deixe seu comentário o que você está achando do vídeo e do desenho. E até a próxima. Valeu!